Agora, 3 horas e 12 minutos, hoje no Vida e Aposentadoria, a gente fala de uma pauta que é de grande expectativa aí para muitos aposentados, mas que enfrenta resistência no STF, que é a revisão da vida toda. 4 ministros já se posicionaram contra a medida e sobre isso a gente conversa agora com o Washington Barbosa, ele que é especialista em direito previdenciário. Washington, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, sempre bom estar aqui com vocês. Bom, Washington, então é um resultado aí que preocupa já 4 ministros, né, votando contra aí a revisão da vida toda. O que a gente pode ter de expectativa para essa discussão que continua ainda no STF? Primeiro, me permita, vamos dizer assim, explicar o que é essa revisão da vida toda. Pois não. Há uma tese, né, houve uma alteração legislativa, essa alteração legislativa ela fez com que a média de salários para calcular o valor da tua aposentadoria utilizasse somente os salários de julho de 1994 para cá, do plano real para cá. E o que é essa tese da revisão da vida toda vê? Ela quer que se utilize o que tinha antes disso, né? Eu, por exemplo, já tenho muito tempo de estrada aí, né, e de salário, de trabalho, né? Eu tenho contribuições que foram feitas antes de julho de 94, tá? Então, a revisão da vida toda, ela pede isso, pede que se use, como o próprio nome diz, a toda a tua vida contributiva, né? Mesmo que seja antes de julho de 94. Isso, em tese, pode melhorar o valor do teu benefício, tá? E o que é que está sendo julgado agora, né? Esse processo já roda por anos e anos, né? Já ganhamos na primeira instância, na segunda instância, no STJ, inclusive no próprio STF, agora em dezembro de 2022. E depois, por meio de um recurso que a gente chama de embargos de declaração, houve uma reviravolta. E o que era vitória virou derrota. E agora, em outros embargos de declaração, o que se pretende fazer é modular essa decisão. O que é essa modulação da decisão? É dizer a partir de quando os efeitos dela serão gerados. É um monte de gente que já está com o processo em andamento, que ganhou em várias instâncias e esse processo está suspenso. De repente, a modulação pode virar e dizer, não, olha, quem deu entrada, quem ajuizou o processo até tal data, um exemplo aqui, até julho de 2022, terá direito à jurisprudência da época. Quem não, aí já vai na jurisprudência nova. Isso a gente chama de modulação. Desculpe ter me alongado um pouco, mas só para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo. Perfeito, até porque, Dr. Washington, quando a gente pensa em julho de 94, é a época da mudança da moeda, né? Ou seja, quem estava recebendo antes, nós temos até pergunta aqui que daqui a pouco eu vou passar para o senhor, tinha correções, tinha aquela inflação galopante, a moeda mudava a cada ano, se cortava 3 zeros, né? Como que chega nesse cálculo? Essa foi uma das justificativas para colocar o cálculo somente de julho para cá, de julho de 94 para cá. Exatamente por esta dificuldade. Várias moedas, vários índices de correção. E aí, para facilitar o procedimento do INSS, se tomou essa decisão. Só contar com o dinheiro novo, com a moeda nova, com o real. E aí fica mais fácil as atualizações. Bom, doutor, também uma outra dúvida é essa revisão da vida toda, né? Se essa mudança for aprovada ou não, independente disso, a revisão, ela pode ser aplicada só à aposentadoria ou algum outro tipo de benefício? Como é que funciona essa questão para quem tem algum benefício aí pelo INSS? Infelizmente, agora, pelo andar da carruagem, ela não vai ser utilizada em nenhuma situação, né? Mas vamos dizer que a gente venha a ter essa modulação, venha a ter alguma alteração nesse processo. Ela vale para quem se aposentou, né, nos últimos 10 anos antes de ajuizar a ação. Então, vamos lá. Se você ajuizou a sua revisão da vida toda em 2018,
vamos supor, tá? Em 2000 não, tá muito longe. Em 2004, se você ajuizou ali em 2004, você só pode ter se aposentado no máximo 10 anos antes, ou seja, em 94, tá? Então, sempre você pega os 10 anos antes, tá? E isso aí, quando a gente considera, a gente chama isso de decadência no direito, mas assim, o que vale é isso, você dá a entrada e os últimos 10 anos. Agora, isso só vale para quem se aposentou antes de novembro de 2019, porque novembro de 2019 foi o quê? Foi a reforma da Previdência. Então, a reforma, ela zera o placar, tá? Então, se você se aposentou antes de 2019 e se aposentou há menos de 10 anos de quando você ajuizou a ação, você tem direito. Mas a tua pergunta não foi só essa. A tua pergunta foi quais benefícios? Então, quem tem direito a isso é o benefício de aposentadoria ou então o benefício de pensão por morte. Esses são os dois benefícios que serão impactados. E tem que ir atrás, né? Não é algo automático, né? Exatamente. Tem que entrar com a ação. Desculpa? Tem que entrar com a ação, né? Para pedir qualquer tipo de revisão. Né? Exatamente. E aí, ótimo você falar qualquer tipo de revisão, porque nós estamos nos referindo agora a uma delas, né? Que é a revisão da vida toda. Esta revisão da vida toda está nesse imbróglio jurídico aí, que no momento atual o placar também zerou. Né? Por quê? Porque na hora que eu puxo isso para o plenário físico, ele estava em julgamento no plenário virtual. Os ministros votam à distância, sem ter uma sessão, sem ter uma reunião, um debate deles. Mas o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque desse processo. E o que é que isso significa? Agora ele será feito fisicamente, em uma sessão do Supremo. Tá? Vamos esperar o ministro Barroso, que é o presidente, agendar, pautar esse julgamento, para a gente ver o que é. E por que eu digo que o placar zerou? Porque mesmo aqueles ministros que já votaram, 4 já votaram, né, mesmo esses ministros, eles podem, no plenário físico, tomar outra decisão. Geralmente, eles não mudam, tá? Mas ele pode mudar a decisão até o momento do que a gente chama da declaração, proclamação do julgamento, que é no final ali, quando o ministro Barroso, o presidente, vira e diz, então, aprovamos a tese tal, por maioria, ou por unanimidade, ou por que for. Quando ele acaba de falar ali, não pode mais fazer nenhuma alteração. Deixa eu começar com as perguntas aqui, Dr. Washington. Antes de fazer perguntas gerais sobre aposentadoria, eu vou ainda ficar nesse tema da revisão, né? E a pergunta que eu fiz sobre a mudança da moeda, o real entrou em vigor no dia 1º de julho de 1994, nosso ouvinte aqui, o Valmir, diz que os maiores salários dele foram de 1995 a 1991. 1985, aliás. 85, eu falei 95, né, Tayla? Isso. Olha, 85, se eu me lembro, era o Cruzeiro Novo, 86 o Cruzado, aí a gente... A partir de 90, com o presidente Collor, vira Cruzeiro, e até 91, não sei se era Cruzeiro, teve o Cruzado Novo no meio, ou seja, são várias moedas aqui, e claro, com índices de inflação que chegavam a quase 100%, né? No caso do Valmir, por exemplo, que é desse período, é antes de 94, pode acontecer essa revisão? Pode sim, e ele é um dos exemplos, vamos dizer assim, que geralmente é um exemplo positivo. Geralmente tem um efeito positivo no benefício de aposentadoria ou de pensão dele. Tá? Exatamente por isso. Ele tinha contribuições antes de 94 e essas contribuições eram maiores. Tá? Mas até vejam, gente, às vezes o teu salário nem precisa naquela época ser maior, porque na hora que a gente vem atualizando, troca de moeda e continua atualizando, às vezes, mesmo sendo inferior lá atrás, quando eu atualizo tudo para cá, ele fica bem superior. Agora, lembre sempre, tá, Valmir? Primeiro,
procure um advogado ou advogada de sua confiança para ir analisar o teu caso específico. Segundo, você só pode ter se aposentado nos últimos 10 anos, ou seja, estamos em 2024, de 2014 para cá. Se você se aposentou antes de 2014, aí já houve a decadência, como eu falei agora há pouco. Você não tem mais direito de ajuizar a ação. Doutor, falando ainda da discussão aí da revisão da vida toda no STF, né? Por enquanto a gente tem uma indicação maior de que essa proposta aí não deve ser aprovada pelos ministros, a revisão aí anterior ao Plano Real, e tem uma questão também que é analisada, né, doutor, que é a questão orçamentária. Se essa regra passa a valer, por exemplo, muita gente pode ter o benefício revisto e certamente existe também um impacto financeiro aí, né, orçamentário para o governo, né? Isso é o que o pessoal chama, né, na academia de law economics, né? O efeito, você tentar analisar o efeito econômico das decisões judiciais. Mas me desculpe, o que é certo, o que é errado, né? Se você ali, o nosso exemplo do nosso ouvinte Valmir, se ele deve no cartão de crédito, ele não pode pegar, depois de alguns anos, a dívida rolando e ficando alta, ele vai chegar e dizer, não, olha, não vou pagar porque eu não tenho condições. Não existe isso. Da mesma forma, não cabe ao governo, né, se ele errou lá atrás, se ele não fez um cálculo adequado do benefício, não cabe agora ele chegar e dizer, não vou pagar porque o impacto é muito grande. Tá? Se o impacto é grande, ele devia ter pensado nisso lá atrás e não cometido o erro. Tá? Então, assim, mas você tem toda a razão, esse é um dos principais argumentos da Advocacia Geral da União. Tá? É exatamente do impacto econômico, no impacto das contas públicas. Para a gente fechar, vou sair um pouquinho do tema revisão para a vida toda, mas é uma dúvida aqui do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Reginaldo. Ele pergunta o seguinte, Dr. Washington, ele tem 55 anos de idade e 35 de contribuição. Ele já pode antecipar a aposentadoria? Eu até sei a resposta, mas eu quero que o senhor diga para ele. Como é o nome dele? Reginaldo. 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 Primeiro, assim, eu tinha que avaliar especificamente a tua situação, mas falando em termos gerais. Em termos gerais, você precisa ter, hoje, na regra permanente, no caso, um homem como você, Reginaldo, você precisa ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Uma mulher precisa ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição. Mas, se você está com esse tempo todo de contribuição hoje, isso significa que você trabalhava antes de 2019, antes de novembro de 2019. Se você trabalhava antes de novembro de 2019, você vai ter direito a uma regra de transição, tá? E aí, assim, são várias regras, são pelo menos 5 regras de transição. Fica difícil aqui eu comentar cada uma delas pelo tempo. Poderia tranquilamente, mas eu sei que o tempo nosso não dá espaço para isso. Mas assim, veja, vamos pensar uma regra que muita gente tem utilizado e provavelmente com a quantidade de tempo de contribuição que você tem, seria uma boa regra para você, é a que a gente chama da regra do pedágio de 100%. Ou seja, você vai ter que voltar lá em novembro de 2019, ver quantos anos de contribuição faltava para você completar 35 anos, tá? Vamos supor aqui no exemplo, faltava 3 anos, tá? Então, você tem que cumprir os 3 anos e depois de cumprir os 3 anos, você tem que cumprir mais 3 anos de contribuição. Então, faltava 3, você tem que contribuir 6. Mas mesmo que você tenha feito isso, Reginaldo, você tem que ter, para se aposentar nesta regra, pelo menos 60 anos de idade. Então, assim, uma análise assim, bem simples, né? Procure o seu advogado, a sua advogada de sua confiança para analisar o caso, mas você teria de esperar aí pelo menos uns 5 anos mais. Bom, eu agradeço ao Washington Barbosa, ele que é especialista em direito previdenciário, tirando as dúvidas aí dos nossos ouvintes e falando também sobre a revisão da vida toda da aposentadoria.
Washington, muito obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para você. Até mais. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Dr. Washington. Agora são 3h27, intervalo no Estúdio CBN.